Aí a segunda carta aos Coríntios é lindo essa imagem do oleiro. Lá na primeira carta aos Coríntios, essa questão da ceia do Senhor, né, essencial. E aqui do oleiro, então essa necessidade da gente. Paulo, ele fez essa experiência profunda, por isso que ele colocou ali, nessa experiência de deixar-se conduzir pela graça do Senhor. E a cerâmica, lá nessa região ali de Corinto, de Éfeso, ali na Turquia, né, na Grécia. Então, eles tinham toda essa tradição de trabalhar na cerâmica. Então, eles se serviam de algo assim que eles conheciam para poder, assim, evangelizar, ajudar as pessoas a fazer essa experiência do encontro com Cristo, que vai nos modelando. Como assim o barro, igual lá no Antigo Testamento, o profeta Jeremias já falava da imagem do oleiro. E aqui, então, Paulo, que conhecia muito bem a Sagrada Escritura, aí ele coloca ali na comunidade essa imagem profunda. Ele mesmo fez a experiência do encontro com Cristo para as pessoas também, comunidade, em meio às dificuldades, aqueles conflitos todos que nós vimos, esses problemas que essas comunidades passavam. Então, elas se sentiam fortalecidas nessa presença da graça de Deus que vai conduzindo. Temos este tesouro em vasos de barro, para que o incomparável poder seja de Deus e não de nós. Essa imagem do oleiro, cada pessoa para mim é muito bonita. E a circunstância da carta. Então, novamente, eu coloquei um texto da Bíblia, da CNBB. Paulo havia fundado a comunidade de Corinto em 51. Nessa Depois de Cristo, primeira visita. Depois, desde Éfeso, onde residiu de 54 até 57, ele havia revisitado para enfrentar dificuldades surgidas contra sua autoridade. Em essa segunda visita, se transformado no desacato, Paulo escreveu então com lágrimas uma carta de reconciliação transmitida por Tito, tendo recebido através de Tito boas notícias. Paulo anuncia em nova carta, segundo Coríntios, o projeto de visitar a cidade pela terceira vez ao voltar da Macedônia. A Macedônia, nós já vimos que é parte da Grécia atual, né? Então, Paulo, ele visitou ao menos 3 vezes essa comunidade. Então, ele não abandonou a comunidade no meio dessas dificuldades, desses conflitos todos. Além disso, ele enviou Timóteo. Agora, nessa segunda, nós temos toda essa mediação feita por Tito, que estava bem complicada a situação ali, com os judaizantes, aquelas pessoas que... Por exemplo, Paulo, nós vamos ver quando estudarmos a carta aos Gálatas, eles vão fazer a primeira assembleia na Jerusalém para refletir sobre essa realidade, porque havia pessoas que achavam que para seguir Jesus, primeiro, por exemplo, os gentios deviam seguir todas as normas judaicas, a circuncisão, essas práticas alimentares. Aí, quem não tinha tradição judaica não tinha essa necessidade. Nós depois vamos ver com detalhes, quando estudarmos a carta aos Gálatas. E aí, todo esse sofrimento que causaram a Paulo, né, e as comunidades, por causa dessas divisões. Então, essa necessidade de abertura e levar em frente que é o essencial. O amor, por isso que ele coloca o amor fraterno, porque Jesus Cristo, nós vemos no Evangelho que é aquilo que ele viveu, né? Mandamento novo. E aqui Paulo também segue os passos de Jesus.
Então, é um amor fraterno que é o essencial, mas tem toda uma exigência para a gente poder, assim, ser fiel a Jesus, ao seu projeto, esse amor fraterno. E aí, 2 Coríntios, então, é uma carta onde transparece toda a espiritualidade de Paulo. O apóstolo relata um testemunho de sua própria vida, as dificuldades que sofreu por causa do anúncio do Evangelho. Ele recorre, assim, uma linguagem da consolação, bonito de ver, assim, esses textos, desde o início. No sentido, assim, de conforto, de consolo, porque foi muito difícil, tanto para ele como para a comunidade, né? E na missão. Paulo confia na graça de Cristo, sabe que lhe basta a graça de Deus. Basta-me a tua graça, basta-me a tua graça, pois é na fraqueza que eu me sinto forte. Então, sem ensinamento real sobre o ministério efetivo, só pode ser exercido por meio da ação do Espírito Santo de Deus. Então, todo esse desacato da autoridade, então ele tinha, assim, a autoridade de apóstolo, ele não fazia parte do grupo dos 12, Paulo, mas ele tinha toda essa experiência concreta, que ele fala aqui no capítulo 11, ele vai elencando tudo aquilo que ele passou, por causa do Evangelho, da fidelidade a Jesus. Então, ele tinha autoridade de apóstolo. Então, seu ensinamento realça o ministério efetivo realça que o ministério efetivo só pode ser exercido por meio da ação do Espírito Santo de Deus. Em meio a essa adversidade toda, ele incentiva a comunidade cristã a permanecer firme nessa fé recebida, né? E a estrutura da carta, então, a todas, né? Uma introdução, um desenvolvimento, depois uma conclusão. 1 Coríntios, Paulo e Sóstenes, e aqui Paulo e Timóteo. Então ele não escrevia sozinho. E aí essa parte de oração, de ação de graça. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que possamos consolar os que se acham em qualquer tribulação. A oração é bem mais longa, eu só destaquei um pedacinho, mas ela é muito, assim, profunda. E aí essa relação de Paulo com a comunidade. Por causa dos conflitos, Paulo adiou a visita, mas ele enviou Tito na comunidade para ajudar a fazer acontecer a reconciliação, porque nós já vimos toda essa realidade de sofrimento. Escrevi em meio a muitas lágrimas, não para entristecê-lo, mas para que conheça o imenso amor que tenho por vocês. Então, ele não abandonou a comunidade em nenhum momento. E a alegria e serviço do Evangelho, né? Reflete sobre a grandeza. E é bonito ali no capítulo 13, eu não coloquei a citação ali, mas é dentro desse bloco, 2:14 a 6:10, ele fala que nós todos somos o bom perfume de Cristo, somos uma carta de Cristo. Então, isso é muito, assim, um desafio, a gente ser uma carta de Cristo, né? Essa imagem, assim, visível para o mundo de hoje, testemunho do Evangelho. E depois, aquele famoso versículo que está ali no começo, no capítulo 4, né? E trazemos esse tesouro em vasos de argila. Então, a graça de Deus que vai nos modelando dia após dia nesse caminho de santificação e de identificação com Jesus. Igual que depois Gálatas vai falar, já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Então, é esse vaso de argila que vai sendo transformado na mão de Deus. Aí ele vai reconstruindo as relações, junto com os mediadores. Deve ter outras pessoas também, além de Tito, vão ajudando a fazer acontecer esse caminho, porque depois ele mesmo ele vai reencontrar a comunidade pessoalmente. Lá no finalzinho, agora nós vamos ver que ele volta, ele anuncia a terceira visita à comunidade, que é quando ele vai escrever a carta aos Romanos. Ele vai ficar mais 3 meses lá, e dizem que nesse tempo ele escreveu a carta aos Romanos. O que mais nos alegrou foi ver a alegria
de Tito, quando ele envia Tito lá, pois o espírito dele foi reconfortado por todos vocês. Eu me alegro de poder contar com vocês para tudo. Então, eles foram fazendo esse caminho pouco a pouco, né? Para não, assim, aumentar os conflitos, mas para encontrar uma solução. Que era uma comunidade muito dinâmica, essa comunidade de Corinto. E eles imaginam que vão abandonar a comunidade num lugar, assim, estratégico que podia evangelizar outros lugares. Pelo contrário, ele mesmo, junto com outras pessoas, com Raga, com Priscila, com Timóteo, com tantas outras mulheres anônimas ali, e homens, eles foram encontrando caminhos para levar em frente a evangelização. A solidariedade, então, com os pobres e comunhão com as comunidades. Aqui nos capítulo 8 e 9 também vai falar da coleta, como falava a primeira carta aos Coríntios aqui novamente. Então, ele fazia acontecer essa solidariedade de uma comunidade com a outra, mas também, assim, no sentido, assim, da comunhão entre as comunidades. Lembrando que sempre colocava, assim, a pessoa de Jesus, que se fez pobre, toda, assim, uma motivação. Paulo defende o seu ministério porque ele tinha convicção, não era assim, como eu já havia dito, não era do grupo dos 12, mas ele recebeu de Jesus, fez toda essa experiência junto com outras comunidades, experiência do ressuscitado. Defesa e autenticidade do ministério, os capítulos 10 a 11. Aqui, esse trecho todo no 11, de 22 até, na verdade, 33, esse bloco todo que ele fala dos sofrimentos. São hebreus? Eu também. São israelitas? Eu também. São descendentes de Abraão? Eu também. São ministros de Cristo? Muito mais eu pelas fadigas, pelas prisões, infinitamente mais pelos açoites e pelos frequentes perigos de morte, com fadigas e duros trabalhos, quantas noites sem dormir, com fome e com sede, quantos jejuns com frio e sem roupa, e além de tudo, minha preocupação cotidiana, o cuidado que tenho por todas as igrejas. Aqui a gente, é um resumo, mas lendo o texto completo, aí a gente sente melhor o conflito, de fato, com essas pessoas, assim, judaizantes que o pessoal às vezes coloca ali, por isso que ele começa, são hebreus, são israelitas, são descendentes de Abraão, ministro de Cristo, então, muito mais ele. E aí, todo esse acompanhamento que Paulo tinha com as comunidades, essa preocupação cotidiana, o cuidado que tenho por todas as igrejas, as comunidades. E as experiências místicas, então, basta a minha graça, pois é na fraqueza que a força se realiza plenamente. E aí ele faz toda essa relação com Jesus, porque aparentemente a morte de Jesus na cruz foi, assim, muito difícil, como se fosse um fracasso, mas aí nós já vimos lá no capítulo 15, nós já tínhamos visto o 1 Tessalonicenses também, a questão da ressurreição, e aqui no capítulo 15 da 1 Coríntios, então, toda essa teologia sobre a ressurreição, o sentido profundo da vitória de Jesus sobre a morte. E aqui novamente, então a graça de Deus que acompanhou Paulo, essa experiência profunda do ressuscitado. E aí, então, ele anuncia essa nova visita, que é a terceira visita, que eu já falei que ele vai permanecer 3 meses. E bonito como ele lembra do Cristo crucificado, como ele lembrou muito lá no início de Coríntios, a gente não refletia muito no sentido da loucura, lá, sentido da cruz, do escândalo, mas depois é só pegar o texto, vocês já conhecem isso. Aí examinai-vos bem para ver se vocês estão na fé. Então, essa exortação ali à comunidade e àqueles que estavam, assim, rejeitando um pouco a autoridade apostólica dele. Então, ele ajuda a reencontrar esse caminho. E termina a conclusão, as saudações, a graça, como todas as cartas. E essa conclusão é aquela que nós lembramos em todas as celebrações, né? Que é uma saudação litúrgica trinitária. Alegrem-se,
Busquem a maturidade, encorajem-se, sejam unidos, vivam em paz. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Então, textos bem litúrgicos. Na primeira carta aos Coríntios, nós temos hinos nos ofícios que fala do amor fraterno, do amor que é acima de tudo. Então, aquilo que temos ali no capítulo 13, nós encontramos na carta. Se eu falasse as línguas dos homens e a dos anjos, mas não tivesse amor, eu seria como um bronze que soa ou um símbolo que retine. Se eu tivesse o dom da profecia, se conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, se tivesse toda a fé a ponto de remover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. Se eu falasse todas as línguas da terra, mas o amor não tivesse, seria um bronze que ecoa, um símbolo que soa. E se tivesse a profecia, muito significativo esse sentido que Paulo dá ao amor fraterno, porque lá no texto grego é a palavra ágape que transparece, e é esse amor ali de amar como Jesus amou, que não tem assim egoísmo, não tem interesses, é um amor oblativo, gratuito. Então é isso que Paulo ele realçou na primeira carta aos Tessalonicenses, aqui nas cartas aos Coríntios, porque ele aprendeu nesse segmento a Jesus. E a gente vai aprendendo dia após dia nessa convivência, nós em comunidade, nas comunidades cristãs, na pastoral, que vocês colocaram muito bem no início, né? A gente vai fazendo essa experiência concreta do que é esse amor fraterno que nos guia e sustenta no caminho. Nesse momento difícil, mostre então a certeza da vitória de Cristo, por esse caminho trilhado assim de doação. Paulo sempre começa bendizendo a Deus, né, pela comunidade, pelas graças, pelos dons. Cada carta tem um começo de um bendito seja Deus, né? Então acho que nós também vamos trilhando esse caminho e bendizemos a Deus pela presença de cada um, por essa oportunidade de estudar, de aprofundar, de cada dia descobrirmos algo novo desse nosso pai. Alberione diz que o fundador da família paulina é o apóstolo Paulo. Então, que nós possamos também, aos poucos e cada vez mais, ir aprofundando. Mas